Bem-vindos a mais um programa com Divergência. Como sempre, o Nuno Camilo, que é um representante do lado direito do hemiciclo político, o Carlos Brás, que representa a parte central do hemiciclo, e que este centralismo tem a ver com o número de cadeiras que ocupam. O número de cadeiras que ocupam, e o Haddad Marco, que tem ali uma tendência mais virada para a esquerda do que os outros dois colegas de conversa. É pena o Vicente Ferreira da Silva não poder estar presente, porque hoje seria muito interessante saber a opinião dele sobre o que se passou na Iniciativa Liberal. Mas é como ele diz, e bem, o trabalho está em primeiro lugar e, de facto, neste momento, em função daquilo que está acontecendo na Iniciativa Liberal, ele tem uma ocupação mais intensa. Eu iria começar então por um dos temas que achei curioso que o Nuno falou, que é a democracia no sistema político chinês. E, de facto, hoje vimos que toda a gente bateu palmas, toda a gente ficou contente por se passar o que se passou na reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Congresso. O Congresso. Antes de mais, cumprimentar todos os meus colegas de painel e o moderador. Em relação à questão da China, eu acho que nós estamos a entrar numa democracia musculada, mas com muita testosterona e muito músculo, porque, na verdade, o que aconteceu no Congresso do Partido Comunista Chinês, eu acho que ultrapassa o aceitável. Primeiro, não se respeita aquilo que é a antiguidade e a liberdade de opinião. O que aconteceu, na verdade, foi que havia uma manifestação de vontade por parte do atual líder de estender para lá do que era o normal os seus mandatos. Portanto, o normal eram 2 mandatos e ele acha que deveria ir para lá para um 3º mandato. E havia o rumor de que o anterior presidente do Partido Comunista Chinês, que tinha exercido funções executivas e governativas, como é óbvio, não estaria muito de acordo com essa opinião. Portanto, foi convidado e puxado pelos seguranças, de uma forma muito hábil, para sair do espaço, porque o presidente atual em funções considera que a lealdade é um valor supremo e, portanto, não poderia haver ali qualquer manifestação. Lealdade ou fidelidade? Eu gostaria de dizer lealdade, porque se nós percebermos o que havia ali era uma disciplina de voto. É que ninguém podia votar contra, porque quem votasse contra automaticamente era automaticamente marchável. E se nós repararmos, o que aconteceu na China no passado foi que o prolongamento dos mandatos levou a sistemas de ditadura, não é? E nós vemos que a China neste momento começa a ter esses tiques. Vejamos o que é que aconteceu ao dono da maior empresa chinesa de venda, o Alibaba. Ele também mostrou algumas reticências em tempos em relação ao sistema e teve ali umas penalizações na internet, algumas fiscalizações, alguns controles que não eram normais, de maneira a ele voltar a ir ao sítio. Tivemos outros membros do Partido Comunista Chinês que manifestaram alguma dissonância e desapareceram, não é? Do sistema. Não estou a dizer que desapareceram porque foram assassinados, como aconteceu na Rússia com o Putin, que os oligarcas tropeçam no barco, o churrasco estava quente e morreram queimados. Portanto, não acontecem estas coisas, mas são mais hábeis. O que eu acho é que, se nós olharmos hoje para aquilo que é o panorama político internacional, nós vemos que existem líderes que começam a estar muito tempo no poder e começam-se a controlar aquilo de uma maneira que começa a ser exagerada. E o caso da Rússia e o caso da China eu acho que é preocupante. Primeiro, não só pela potência mundial que eles são, quer do ponto de vista bélico, o caso da Rússia, quer não pela qualidade, mas pela quantidade, e a China pelo poder bélico e económico que tem em face a todas as outras economias. Portanto, eu acho que nós devíamos todos,
os europeus principalmente, e os americanos, que deixaram de ser a polícia do mundo, começar a ter aqui uma perspectiva nas relações económicas diferentes e começar a tentar mudar aqui, se calhar, um bocadinho o rumo da história, que eu acho que já vamos tarde. Sobre este tema, qual a tua opinião? Pensando a minha opinião é relativamente simples. Pensando que, de facto, há uma questão que é central, que é a questão económica, é a questão de que andamos todos preocupados em levar o regime democrático para a China e não só, para outras zonas do planeta, para vender McDonald's, vender Coca-Cola e importar bonequinhos, mas o que é facto é que a Coca-Cola que vendemos já não é dos americanos, já não é do mundo ocidental, e o que nós temos importado é tudo chinês, e deixamos para lá os nossos euros, os dólares, e eles têm o poder económico de dizer ou não. Bem, desde há bastantes anos esta parte, que o mundo se veio configurando de forma completamente diferente do que era nos anos 70, 80 ou 90 até. Nós hoje percebemos que a China, que tem uma população de cerca de 1 bilhão 400 milhões. Mas eles estão com, é uma das questões que eles estão a tentar fazer alterar o modelo. E nós sabemos que havia historicamente estorvo à proliferação na própria China. E sabíamos também que as mulheres tinham muito menos importância do ponto de vista produtivo do que os homens. Hoje em dia, eu penso que se joga tudo em termos da finança, da alta finança. E a alta finança não tem fronteiras. Hoje em dia, nós percebemos, fruto da globalização, que a China se foi paulatinamente transformando num grande potentado económico e que hoje é a segunda maior economia do mundo. E eu entendo que neste patamar, e quando se jogam interesses a nível geoestratégico, que a China tem esta competição com os Estados Unidos e de certa forma, de uma forma mais mitigada, mas também com a Europa, mas eu acho que a China tudo fará para não entrar em rompimento nem com os Estados Unidos nem com a Europa. Aliás, é engraçado que se observaram que a China, relativamente ao conflito russo-ucraniano, não se põe declaradamente ao lado de Putin e está ali numa situação, não é bem de meias tintas. Eu penso que até terão aconselhado o Putin a arranjar uma fórmula que lhe permitisse sair, enfim, tirar a Federação Russa desta guerra com o mínimo, digamos, de dignidade. E, portanto, relativamente à China, hoje em dia, o que é a sociedade chinesa? A sociedade chinesa, nós temos chineses que são bilhardários, multimilionários, uma classe média muito reduzida e uma população a viver, enfim, do mínimo, no limiar da pobreza. Portanto, nós estamos a falar de quê? E, portanto, neste enquadramento, eu percebo que o Partido Comunista Chinês, neste Congresso, terá querido escolher a via de não confrontação com os Estados Unidos, a não ser que venha a ser obrigado, de forma a permitir que, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico, a China continue a progredir, rumo, dizem, a que um dia se tornará a maior economia mundial. Se calhar já será. Carlos, a tua ideia sobre isto, e eu agora queria aqui também, trouxe aqui uma coisa que a mim fez-me lembrar uma notícia, não sei se é falsa, que de facto a China está a comprar petróleo
ao preço muito barato do petróleo da China, da Rússia, e por isso é que se tem mantido à parte deste processo. Não sei se todo mundo Sim, muito obrigado, boa tarde a todos, tanto aqui como em casa. É interessante este tema que foi introduzido da democracia na China, porque a China é tudo menos uma democracia, pelo menos à luz dos nossos conceitos ocidentais de democracia não tem nada e nem tradição tem sequer. E portanto, esse caso que aconteceu dentro e muito menos com este presidente Xi Jinping, que tem feito tudo e mais alguma coisa para se eternizar no poder no Partido Comunista e como líder da República Popular da China. Agora, nós temos que perceber também que a China debate-se com problemas internos muito graves, que nós não temos conhecimento, mas que eles existem, ou muito pouco sai cá para fora. Esta questão da globalização e a questão do desenvolvimento económico de uma pequena parte do território chinês, porque este desenvolvimento económico limita-se às zonas costeiras, deixa a maior parte do território na miséria e na pobreza, está a criar tensões internas muito grandes. Um país de 12 economias. Mas isso foi o resultado da questão de Hong Kong, não é? Sim. Um país de 2 sistemas. Isso foi o que foi acordado. Isso foi acordado com o Reino Unido na altura da devolução do território de Hong Kong. Mas o que eu quero dizer não é isto. Não é isso. É que a discrepância de poder financeiro que existe no litoral, com gente muito rica, com gente com padrões de vida ocidentais, onde não falta nada, e o resto do território chinês, com perseguições étnicas que há, com gente no limiar da pobreza, vai conduzir, inevitavelmente, a China a fraturas internas muito grandes. E, portanto, essa é a razão que me parece que leva o Partido Comunista Chinês a querer segurar com rédea firme tudo o que se passa do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, há esse desígnio de passarem a ser a primeira economia mundial e, obviamente, que esta posição ambígua em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia tem objetivos económicos, não tem mais nenhum. A posição chinesa, no meio disto tudo, tem só como foco, como alvo, ganhar dinheiro e, portanto, comprar matérias-primas que a Rússia já não vende e combustíveis que já não vende ao Ocidente, comprá-las a bom preço, e com certeza que é isso que está a acontecer, não tenho a menor dúvida, não é? A China não pode também, por outro lado, tomar muito partido da Rússia, porque senão depois pode começar a sofrer consequências, porque a China depende das exportações para os Estados Unidos e depende das exportações para a Europa. É evidente que qualquer crise económica que haja, teremos consequências nós, mas para eles é bem pior, porque eles estão, a economia deles é uma bicicleta a andar tão rápido que qualquer travadela pode significar uma queda. E eles também não podem, de modo nenhum, arriscar-se a que os Estados Unidos lhe fechem a porta ou a que a Europa lhe feche a porta das importações, porque eles dependem mesmo disso. Nuno Camilo, mas achas que a China... Eu poria a questão de outra maneira. Para além de dizer o que tens a dizer, era se a Europa e o mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos, estão preparados para deixar de ter aquilo que vem da China. Nós vimos quando foi o Covid que a Europa não estava minimamente preparada para nada, não é? Que nós dependemos muito... Autonomia estratégica. Estrategicamente dependemos muito da China e o mundo todo depende deles, não é? Eu diria que a China é quase a fábrica do mundo. Agora, a questão que eu gostava também de pôr é que antes de começar a guerra da Ucrânia, o Putin foi à China negociar tudo o que é uma balança comercial. Até a data da invasão foi acordada entre eles. Foi tudo preparado por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno. E nós não podemos descurar que, nessa altura, que quando vai o Putin a Pequim, o Guterres também foi a Pequim para tentar falar com o Putin e o Putin não o quis receber. Que foi o primeiro sinal hostil às Nações Unidas que o Putin deu. Okay? E isto foi um sinal evidente da má-fé do Putin em relação a todo o Ocidente, do género, eu não preciso de ninguém e eu é que mando.
só vêm aqui à China porque eu vou precisar de alguns alimentos e outros produtos e vocês vão me fornecer. E a China dá com uma mão e tira com a outra e vai fazendo o jogo dele. Nós devemos nos recordar que em 1982 a China só tinha um dia de descanso, que era o primeiro dia do ano, que era o início do ano chinês. Todo o resto do ano eles andavam a trabalhar de segunda, sexta, sábado, domingo, os dias todos, os 7 dias na semana. E nessa altura nós nunca tivemos esse sacrilégio. Eles usavam todos a roupa igual. A única coisa que tinham diferente era uma divisazita aqui em cima para diferenciar quem eram as pessoas que tinham um estatuto diferente. E não era um estatuto de poder económico porque não tinham. Era um estatuto militar. Em 1982. O que significa, imaginem, o salto mental, a revolução estrutural que o país teve, não é? Nós hoje temos cidades completamente fantasmas na China, que são construídas e alimentadas. Eu tenho um colega meu que é advogado naquela zona, em Macau, Hong Kong e na China, e eu há tempos, numa conversa com ele relatava-me que neste momento começam a haver focos, porque tendo em conta a dimensão da China, há bancos que têm dimensão nacional e outros que têm dimensão regional. E os bancos de dimensão regional não conseguem pagar os depósitos que as pessoas têm. E está a começar a haver um conjunto de manifestações. É óbvio que eu aceito que me diga o Carlos Vaz que é importante o Partido Comunista Chinês controlar para ver se consegue equilibrar. Só tentar explicar a razão disso. Sim, eu percebo isso. Agora, o que eu acho é que nós, Ocidente, a América, eu acho que depois, se calhar antes do Bush, a coisa já não era aquele polícia do mundo, não é? A Europa é o parque de diversões, não é? O pessoal é o centro comercial. O pessoal quer vir ao parque de diversões, vamos ali e vemos a Torre Eiffel, vemos o Big Ben em Londres, vamos ao Porto e vemos o Estádio das Antas, que é o edifício mais importante que a cidade tem, não é? E isto faz da Europa uma coisa divertida, simpática. E depois temos a China que trabalha, que fatura e que depois vem comprar-nos as nossas empresas e empresas do ponto de vista estratégico. E isso é que me preocupa, é haver um comitê central que vá controlar do ponto de vista financeiro o mundo e condicionar a América não ter capacidade para pôr um travão, porque a América neste momento não está preocupada, não é? Nós vemos um presidente, eu devo dizer que ainda não consegui perceber a política externa do atual presidente dos Estados Unidos nem a política interna. Ainda não consegui perceber o que é que ele anda lá a fazer. Eu acho que ele parece uma boca antigas, de vez em quando aparece umas coisas, bate umas palmas, diz às pessoas que está tudo bem, mas nós, estrategicamente, não vimos. O Trump era maluco, mas disse umas verdades quando falou à Europa e disse que vocês não estão a proteger os vossos interesses energéticos e estão dependentes do Putin, não é? E ele parecia tolo e tonto, mas deu muito há uma coisa que ele disse sobre a defesa, não é? Ameaçou com o fim do financiamento à NATO. Essa é uma questão central e que a Europa se deveria ter preparado para fazer. Deixa-me só dizer